Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um programa que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Faltam menos de 2 semanas para o dia da votação nos Estados Unidos. E neste programa vamos analisar como estão as pesquisas, que mostram uma disputa muito apertada entre Kamala Harris e Donald Trump. Eu sou Rafael Balago, repórter de mundo aqui da Exame, e recebo aqui no estúdio em São Paulo ao meu lado Luciano Pádua, que é editor de macroeconomia da Exame. Bem-vindo, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, e a todos aqueles que nos escutam aqui no nosso podcast, chegando ao seu 32º episódio? Primeiro. 31º episódio. Obrigado por acompanhar a gente por todo esse tempo. Pois é, estamos desde janeiro aqui acompanhando de perto o caminho para a Casa Branca. E direto de Washington temos Maurício Moura, que é professor da Universidade de George Washington e sócio do fundo Zaftra da Gauss Capital. Maurício, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, Rafael, prazer estar aqui. Obrigado, Maurício. Bom, fica o convite para você seguir o canal da Exame no YouTube e receber os alertas dos novos programas. E temos também um canal só de notícias de eleições americanas no WhatsApp. O link para esse canal está aqui na descrição do vídeo. Você pode também procurar por Eleições EUA 2024 na lista de canais do WhatsApp. Bom, a gente abre o programa de hoje falando dos números mais recentes das pesquisas. Vou pedir para a produção colocar os dados aqui na tela. A gente, mostrando aqui os dados do agregador 538, nós temos Kamala Harris com 48,1% das intenções de voto no agregado nacional e Trump com 46,4%. Uma diferença aí de 1,7% entre os dois. Vendo aqui a série histórica desde agosto, quando a Kamala assumiu a candidatura, ela abriu uma vantagem ao longo de agosto, né? Chegou a 2 pontos, quase chegou a 3, se aproximou de 4, mas depois manteve esse número até agora. Só que nos últimos dias, essa diferença encolheu um pouco, né? A gente está em um ponto, foi passando de 2, 1,8 e agora 1,7. E com isso algumas pessoas estão vendo ali um momento mais favorável para o Trump. A gente também vai citar aqui alguns dados de alguns modelos de projeção, que são estudos que levam em conta não só as pesquisas, mas outros elementos para tentar prever o resultado da eleição. Daqui a pouco o Maurício vai explicar melhor para a gente como esses modelos funcionam, mas eu vou citar aqui 2 deles. O do próprio 538 cita que o Trump teria 52 chances em 100 de vencer a eleição, e a Kamala teria 48 em 100. Esse número teve uma inversão nos últimos dias. Semana passada estava Kamala 51, 52 e Trump 49, 48 mais ou menos. Um outro modelo, também da Economist, também colocou o Trump na frente. Segundo a Economist, o Trump teria 56 chances em 100 de ganhar e a Kamala 44. A Economist tem um gráfico aqui também que mostra essa mudança, né? O Trump começou favorito quando a Kamala entrou na campanha. A Kamala teria passado ele em agosto e o Trump teria recuperado também nos últimos dias, desde o dia 19. E aí, trazendo a Maurício aqui para a conversa, Maurício, queria que você explicasse um pouco para a gente como que esses modelos funcionam e se faz sentido falar que está tendo uma onda mais favorável ao Trump neste momento. Bom, em primeiro lugar, Rafael, eu queria dizer uma coisa muito importante. O lado positivo da gente estar trazendo essa discussão de modelo agora é que finalmente existe uma percepção aí, tanto da imprensa quanto da opinião pública, não é uma percepção generalizada, mas é uma percepção que eu começo a identificar de que pesquisa não é projeção, né? Pesquisa é o retrato do momento, pesquisa inclui gente que está indecisa se vai votar, pesquisa inclui gente que está indecisa em qual candidato vai votar, pesquisa não necessariamente captura quem vai aparecer para votar. Então é uma fotografia do momento, mas muita gente usa ou interpreta a pesquisa como uma antecipação do resultado, e a única pesquisa que dialoga com o resultado é a pesquisa de boca de urna, porque ela resolve 2 problemas. Na boca de urna não tem mais indecisos, e na boca de urna você realmente só pega a amostra de quem apareceu para votar. Todas as outras não são comparáveis ao futuro. Então esse é o primeiro ponto. Então quando você traz agora uma discussão sobre o modelo, que bom, a gente está falando de uma coisa que é diferente de pesquisa. Modelo é uma estrutura que se propõe a, dadas certas premissas, projetar o futuro. Não é o que a pesquisa se propõe a fazer, tá? Do ponto de vista estritamente estatístico, eu vou falar super técnico, a gente não tem uma mudança estatística nas pesquisas desde o começo de setembro. E eu estou olhando absolutamente todas as pesquisas que têm saído. Tanto as pesquisas a nível nacional, quanto as pesquisas a nível local. É importante dizer que os dados que o Trump tem, o desempenho dele nas pesquisas nacionais, nas pesquisas dos 7 estados críticos que a gente vem debatendo aqui o tempo inteiro, são muito semelhantes, para não dizer idênticos,
ao que ele teve na votação em 2020. O que coloca o Trump, mais uma vez, com a sua base sólida para repetir o resultado de 2020. Do lado democrata, a Câmara ela conseguiu um avanço em agosto em relação aos números que o Joe Biden tinha em junho, mas ela ainda está aquém do resultado do Joe Biden de 2020 e ela está aquém ao percentual de eleitores que rejeitam o Trump. Porque, desculpa repetir isso aqui para os ouvintes, esse ano de 2024 era para ser um ano de oposição, era para ser um ano republicano all the way. Os republicanos eram para ganhar a Casa Branca, para ganhar o Senado, para ganhar a Câmara Federal. Era um ano de oposição, porque tem um governo mal avaliado de um lado, um governo com 40% de reprovação. Mas a escolha do Donald Trump, com todos os benefícios de mobilização que ela traz, ela também traz a rejeição. Então, a Câmara ela parou de avançar em relação à rejeição dele. Ela avançou em relação ao que o Biden tinha e parou de avançar em relação à rejeição dele. Falando de modelo, é óbvio que eu não posso comentar, apesar de, por exemplo, eu conhecer o Nate Silver, falar com ele, eu conheci o pessoal do 538, que agora são coisas diferentes, né? O Nate Silver não está mais no 538. Eu acompanhar regularmente, né, o modelo do The Economist, que você mencionou aí. Eu não conheço esses modelos, as premissas que eles usam, os algoritmos que estão por trás. Eu vou falar do meu modelo, porque, como eu falei, uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a projeção. O meu modelo, Rafael, ele leva em conta alguns pilares aqui. O primeiro pilar é justamente o histórico de presença nesses estados e dentro dos estados o histórico de presença nos condados. E aí o histórico de presença em todas as eleições majoritárias, não só a eleição presidencial. A beleza dos Estados Unidos é que você tem muito dado disponível. Então você sabe como cada condado votou desde a eleição do Truman em 1948. Então, assim, é muito histórico sobre os locais de votação, sobre os registros de votação. Então, o meu modelo ele leva em conta esse histórico de registro. Então, isso é fundamental, porque você saber quem vai votar, principalmente num país sem voto obrigatório, é muito importante. O meu modelo leva em conta, obviamente, as pesquisas públicas, que todas as pesquisas têm saído, a gente incorpora isso. E por isso é muito difícil dizer que teve uma mudança radical de probabilidade, porque as pesquisas públicas elas têm vindo idênticas estatisticamente, tudo dentro da margem de erro. E margem de erro é muito importante, margem de erro não está ali para uma figura decorativa, é porque tem um cálculo amostral por trás ali. O meu modelo leva em conta pesquisas próprias que a gente faz, inclusive a gente vai ter pesquisa própria sendo divulgada publicamente semana que vem aqui na Exame. E meu modelo leva algumas variáveis que são correlatas, não necessariamente causais, mas que são correlatas em determinados estados, podem fazer a diferença. Vou dar um exemplo. Eu também acompanho a arrecadação de campanha, eu também acompanho a quantidade, por exemplo, de escritórios das campanhas nos estados, porque isso geralmente correlaciona com determinada presença e determinada votação. Também incorporo no modelo os pedidos de registro, porque lembra que aqui o eleitor se registra democrata, republicano, independente. Acompanho os pedidos de cédulas para votar pelo correio. Tudo isso eu coloco no meu modelo. E assim, é importante dizer também que quando o modelo dá 52, 48, 40, 53, 47, estatisticamente ele está dizendo que é literalmente uma moeda para cima. Então, eu sei que estou indo meio contra a corrente aqui do noticiário, mas o quadro dessa eleição é altamente estável. O quadro da campanha do Trump, então, é muito estável. Ele está igual que ele estava em 2020, está igual que ele estava em junho. Se isso vai ser suficiente para ele ganhar ou não, saberemos. Mas o fato é que, do ponto de vista estatístico, olhando só para os números, sem os ruídos produzidos pelo noticiário diariamente, a gente está vivendo um quadro altamente estável e as projeções elas têm mudanças na margem, que estatisticamente não querem dizer muita coisa. A gente não está falando do modelo dando 70-30, ou 65-35, ou 60-40, 53-47, 52-48, 51-49, é 50-50. Então, pegar carona, Maurício, nessa sua explicação, que, aliás, muito elucidativa, para falar um pouco também como a gente já tem mais ou menos um cenário de umas 3 semanas de estabilidade completa, né? Porque a gente teve a novidade da Kamala Harris na campanha. Isso agitou, tornou todo o noticiário muito mais interessante, porque era uma grande novidade. Uma mulher negra que fazia uma nova campanha, que substituía o presidente que estava buscando reeleição.
Isso mudou totalmente. Essa novidade acabou se esgotando um pouco com o tempo, e é natural que agora, há 2 semanas também da eleição, faltam menos de 2 semanas, busque-se por novas por pistas, né? Assim, porque como o cenário, estatisticamente, ele é muito ainda estagnado em alguma medida, e eu acho que é difícil para quem observa, seja dentro do mercado, seja analista político, seja jornalista, é muito difícil ter essa frieza de entender que as coisas vão ser definidas mesmo, muito provavelmente, ali na hora final, né? Porque você perde um pouco do ímpeto noticioso, né? Então, do ponto de vista de pesquisa, eu acho fantástico essa sua explicação de trazer a diferença de pesquisa para modelo e mostrar que no final a gente tem um cenário de um carregamento estatístico aí em que você não tem grandes diferenças. Agora, do ponto de vista simbólico, né, me parece que algumas coisas mudaram nos últimos dias e que a campanha do Trump ganha um pouquinho mais de tração, digamos. Tanto, falando aqui nesse sentido de narrativa, né, a Kamala Harris, ela teve 2 meses aí de muita novidade e supremacia, digamos, dentro do noticiário. Agora parece que é uma contraofensiva do Trump e uma contraofensiva bastante oportuna, no momento que faltam 2 semanas. A gente falava aqui um pouco antes de começar o episódio sobre esse momento que ele vem ganhando. Teve agora o episódio dele trabalhando no McDonald's, né? Temos até imagens. Temos até a imagem que a gente vai mostrar, né, Rafael? Mas eu queria talvez, assim, não sei se você quer passar primeiro a imagem, Rafael, e falar um pouco disso. Acho que valia, né, mostrar esse caso. Vou pedir para a produção botar a imagem dele aqui trabalhando no McDonald's. Tá aí mostrando ele lá. Pode falar, Rafael, por favor. Ele fez uma ação, né, numa McDonald's da Pensilvânia, ele ficou ali uma meia hora, né, ele fritou umas batatas ali, depois entregou os pacotes para pessoas que estavam passando no drive-thru, né, foi uma ação em Senado, a loja foi fechada para que fizessem isso, né. Inclusive uma brasileira, né? Inclusive ele entregou até para uma brasileira, né, que deu uma declaração, aí disse, presidente Trump, não deixe os Estados Unidos virar o que o Brasil virou, né, fazendo até uma crítica aí ao Brasil sem deixar claro ao que ela se referia. Então teve essa ação e essa imagem, né, do Trump de camisa, avental, rodou o mundo, né? A gente viu o site de notícias na segunda-feira, era grande notícia. Lembrando que domingo era até aniversário de Kamala Harris, ela fez 60 anos. E passou meio em branco no noticiário, o Trump à frente. E acho que um outro ponto também que é importante comentar desse momento do Trump é essa aproximação do Elon Musk na campanha, né? O Elon Musk aí, o homem mais rico dos Estados Unidos, fazendo comícios, né, fazendo promoções. Ele disse que vai sortear aí $1 milhão por dia para apoiadores, né, que endossarem o Trump. Então, acho que vale, né, Maurício, fazer uma análise aí de como é que esse momento de imagem do Trump parece estar melhor. Bom, várias coisas que vocês falaram. Em primeiro lugar, que parece que voltou à normalidade, né? Porque o Trump sempre pautou o noticiário, né? Então, assim, a gente viveu, na verdade, um período de fora da normalidade. Agora voltou-se a falar de Trump. E ele também entrou numa zona de conforto, né? Ele cancelou várias entrevistas. Ele obviamente não aceitou o segundo debate com a vice-presidente. Então, ele entrou numa zona de conforto e voltou um pouco essa coisa do noticiário positivo para ele, apesar de, a gente pode comentar depois, de algumas polêmicas, sempre tem polêmica envolvendo o Trump, né? E, então, assim, nesse aspecto, parece que eu estou sentindo que eu estou de volta ao normal. O novo normal era não se falar de Trump, não ter o Trump como protagonista da campanha. Agora, é interessante, eu queria conversar com vocês que a campanha do Trump tem uma... Não sei se eles falam isso para interlocutor externo, né? Mas eles acham que eles seguem acreditando que as pesquisas estão muito erradas, estão subestimando a presença do eleitorado trumpista e de que a vantagem deles é muito maior. Então, por um lado, eles ventilam essa coisa que, nesse momento, era para o Trump ter uma vantagem muito maior do que as pesquisas estão mostrando. E do lado dos democratas, eu senti um certo aumento de tensão e preocupação na última semana aqui em Washington. Por outro lado, é interessante que eu que vivi 2016 com a derrota para o Trump, estou vivendo agora, eu nunca vi o Partido Democrata, a gente viu isso na convenção também, né? Vocês estiveram lá. Eu nunca vi o Partido Democrata tão mobilizado por uma eleição presidencial, acho que é comparável à mobilização de 2008 aqui, porque está todo mundo num estado de alerta assim, enorme. Então, de um lado, os trumpistas estão achando que eles estão ainda sendo prejudicados pelas pesquisas.
do outro lado, a tensão democrata é alta, né? Naturalmente, e aí assim, a gente já falou aqui, mas acho que vale repisar, é que as próprias pesquisas e os próprios institutos estão dando muita atenção para tentar evitar subestimar a votação do Trump, né, Maurício? Não, com certeza. E é importante dizer, tem duas escolas de pensamento, até falei isso para o Rafael essa semana. Tem a escola de pensamento que todo mundo está errando, que está todo mundo subestimando, que é uma escola de pensamento meio assim, ninguém aprendeu nada. E tem a escola de pensamento, que inclusive me incluo, que assim, a gente tem uma grande vantagem agora em relação a 2016, mesmo 2020. A gente tem um histórico de votação do Trump. A gente sabe em que colégios eleitorais as pessoas apareceram para votar nele. Isso é um elemento importantíssimo, porque quanto mais histórico você tem, mais aderente fica as tuas ponderações à realidade, porque não é mais sobre pesquisa. Eu sei que naquela cidade, o cidadão pode até falar que não sabe se vai votar, mas o histórico de aparecer aquele cidadão daquela cidade para votar no Trump é enorme. Então é outro jogo, entendeu? Então, assim, eu já falei isso aqui, vou repetir, podem me cobrar isso. Eu vou ficar muito surpreso se o resultado final não tiver dentro da margem de erro das pesquisas. E mais importante, o Trump já está pontuando nessas pesquisas agora uma pontuação muito alta. Ele não tinha essa pontuação que ele tem agora em 2016 e em 2020 também, ele estava abaixo. Agora ele está 2 degraus acima nos resultados. Os resultados das pesquisas agora dialogam muito com o resultado dele de 2020. Então, vou ficar muito surpreso se tiver uma discrepância. Mas, mais uma vez, eu queria enfatizar de novo. Não dá para tomar a pesquisa como projeção, né? Mas, assim, o trabalho que foi feito... E tem um estado que é um pesadelo para os pesquisadores, que é o Wisconsin, que foi o único estado que ficou fora da margem de erro em 2020. Na véspera da eleição, mesmo a pesquisa de boca de urna deu o Biden com 5, 6 pontos, no final o Biden ganhou por 1. Mas mesmo assim, os caras, assim, nas eleições que houve majoritárias no Wisconsin depois, que foram eleições apertadas também, o resultado ficou muito mais aderente. Então, assim, eu não estou preocupado com isso, mas eu entendo que, inclusive, é importante dizer isso, Rafael, o mercado financeiro aqui em Wall Street está muito pró-Trump, e justamente a premissa, quando eu converso com os traders, quando eu converso com os atores do mercado em Wall Street, em Nova York, a premissa é essa, né, que as pesquisas subestimam o Trump, então se está empatado nas pesquisas, o Trump é favorito. Sim, também queria comentar do lado democrata da campanha, né, e principalmente 2 pontos. A Câmara tem feito uma campanha ali mais tradicional e tem apostado muito em nomes do Partido Democrata de longa data, né, como Barack Obama, Bill Clinton, nos atos de campanha. E tem também analistas que falam que a Câmara teria um teto maior ainda para crescer e o Trump não teria um teto tão grande por causa da rejeição. Né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esses 2 pontos. Popular em alguns segmentos do eleitorado. Maurício, vamos voltar. Deu uma travadinha no seu vídeo. Tá, em primeiro lugar, que o Obama continua sendo popular em alguns segmentos do eleitorado, principalmente um segmento que a Kamala Harris tem dificuldade, que são os afro-americanos masculinos, né? São os homens afro-americanos. E o Obama foi recrutado, inclusive, ele tem aparecido, tem falado muito diretamente para esse público, né? E do lado do Clinton, a Kamala Harris também vai mal e vai pior que o Biden no segmento de homens brancos acima de 50 anos. E, obviamente, que o Clinton está tentando direcionar as suas falas e as suas interações para esse público. Eu acho que é uma tentativa da campanha, faz parte da estratégia dela, né? Em relação ao teto, Rafael, eu concordo, porque é uma matemática muito simples, né? A rejeição do Trump é maior que a da Kamala Harris, né? E ela ainda, entre o que ela tem de intenção de voto e o que o Trump tem de rejeição, ainda tem 4, 5 pontos percentuais, que, obviamente, os democratas estão tentando buscar esses votos. Vou dar um exemplo de um grupo dessa rejeição que ela está muito firme atrás, são as mulheres republicanas que rejeitam o Trump. Inclusive, ela fez várias aparições com a Liz Cheney essa semana, justamente para focar esse grupo que rejeita, republicanos que rejeitam o Trump, principalmente republicanas, mas que ainda não dizem que vão votar nela. E tem um outro recorte que eu queria te pedir também uma explicação, se você achar que é conveniente, Maurício, que são as casas de aposta, né, como o Polymarket e outros que fazem aí, estão dando uma chance de vitória do Trump muito maior. Qual que é o racional aí por trás dessa? Você consegue compreender ou é algo totalmente especulativo? Não, acho que a aposta não é racional, né,
Luciano, tanto é que só você ir para Las Vegas, assim, não tem nada de... O problema de aposta em eleição é que se eu entro, eu acordo de manhã e acho que a Harris vai ganhar, ou que o Trump vai ganhar, e eu monto uma posição muito grande nisso, obviamente que mexe com a curva da aposta sem nenhuma racionalidade, né? Os atores que interagem no mercado de apostas, eles são totalmente irracionais, né? Então, eu, por exemplo, nos meus modelos de projeção eleitoral, eu uso zero de aposta, mas eu tento não olhar a aposta porque é só ruído, né? Bom, queria trazer outro dado aqui também importante para essa eleição, que são os votos antecipados, né? Que a votação nos Estados Unidos começa mais cedo. Você pode votar pelo correio ou pode, em muitos estados, depositar o seu voto antes nas urnas, né, e pedir para o pessoal colocar aqui, da produção colocar na tela. Até agora, né, segundo dados da NBC, já tivemos 21,5 milhões de votos enviados pelo correio ou já depositados. E desses votos, 45% seriam de eleitores registrados como democratas. Lembrando que nos Estados Unidos você tem que informar o seu partido para poder se registrar, em muitos casos. Republicanos seriam 38% desse total que já votou, né, ou seja, mais democratas votando antes. E tem até uma divisão por estado aqui, né? Dá para ver, por exemplo, Michigan, com mais democratas já tendo votado lá com mais força, Wisconsin, um grande volume ali de outros partidos não identificados, Pensilvânia com muitos democratas votando já também. E aí, Maurício, queria que você comentasse um pouquinho, tem chamado sua atenção nesses dados, né, de eleição, de votação antecipada, já que você disse que isso é um indicador também do que pode acontecer depois do dia 5 de novembro. Bom, em primeiro lugar que a gente tem aí a gente está caminhando aí para eventualmente bater o recorde de presença total aí de eleitores que foi batido na eleição de 2020, né? Que foi interessante que a pandemia trouxe a cultura do voto pelo correio, né, do voto antecipado para os americanos, e isso ficou depois da pandemia. E um dos problemas da democracia americana, que é o dia da eleição num dia útil, de alguma maneira é anestesiado com esse movimento de votar pelo correio antes ou votar pessoalmente antes. Então, eu acho que esses números que você mostrou, Rafael, são muito importantes para dizer que talvez a gente tenha o recorde de comparecimento da história presidencial americana. Esse é o primeiro ponto. Agora, em termos estaduais, o que me chama a atenção, na verdade, são os números da Geórgia e os números da Carolina do Norte, que estão bem acima de anos anteriores. Lembrando que já em 2020 o Blue Wall teve um comparecimento, teve voto pelo correio, tanto é que o famoso Stop the Count veio por causa dos votos pelo correio no Blue Wall. Então, assim, o Blue Wall tá meio que, pelo que eu ouvi uma tabelinha aqui, ele tá meio que funcionando como 2020. Agora, o Geórgia e Carolina do Norte, a gente vai provavelmente ter um recorde de comparecimento. E lembrando que a Geórgia bateu o recorde de comparecimento em 2020, então esses dois estados me chamaram a atenção. Até comentar, né, que esses dados aqui mostram na Geórgia um perfil maior de republicanos votando antecipadamente, né? 48% dos votos antecipados foram de republicanos e 46% de democratas, né? Mas bastante equilibrado, né? Bastante equilibrado, mas um pouco fora da média, né? E aí quase 2 milhões de votos antecipados já depositados na Geórgia. Vai ser um recorde. Por outro lado também, quanto mais voto pelo correio na Geórgia, eles vão começar a apurar o voto pelo correio depois que acabar a eleição. Mais longe vai a apuração na Geórgia, mais longa será a semana que vem. Mais longa será daqui a 2 semanas. Né? Ah, sim. Bom, queria também falar sobre como é que anda a votação, a expectativa do resultado para o Congresso, né, para Senado e Câmara. Queria colocar os dados na tela aqui novamente. Segundo a projeção da Economist, os republicanos teriam 69 chances em 100 de controlar o Senado, né, que hoje tem maioria democrata. A gente falou mais cedo que uma distância maior seria mais significativa, né, obviamente. E na Câmara, a Economist projeta também que os democratas conseguiriam assumir o controle da casa, né, teriam 62 chances em 100 de obter a maioria, e os republicanos aí 38 em 100. Hoje a situação é oposta, os republicanos têm maioria e os democratas são a menor força da casa. E Maurício, como é que você vê essa disputa aí pelo Congresso americano? A gente comentou aqui de algumas disputas estaduais nos últimos programas, queria que você também atualizasse o nosso espectador de como estão essas disputas. Bom, eu, assim, sem entrar no número exato aí, que é uma coisa que eu compartilho obviamente com os investidores lá do fundo, mas sem entrar no número exato, esses números da Economist dialogam bastante com a minha visão sobre as duas eleições, tá? Eu queria destacar um fenômeno que eu acho interessante, Rafael, Luciano, que é o seguinte: a gente está vendo os candidatos democratas ao Senado performarem melhor do que a presidente Kamala Harris, a vice-presidente Kamala Harris nas pesquisas.
o que é bem interessante, porque isso está acontecendo no Michigan, está acontecendo na Pensilvânia, está acontecendo em Nevada, está acontecendo no Arizona, está acontecendo no Texas, está acontecendo na Flórida. E eu acho bem interessante isso, porque eu fiz um levantamento aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que das últimas 69 corridas que houve uma coincidência entre a eleição presidencial e de Senado, só teve uma vitória dividida, ou seja, a Susan Collins, em 2020, ganhou a eleição como republicana e o Biden ganhou o estado do Maine. Então, é muito interessante ver que em alguns estados, por exemplo, Nevada, por exemplo, que o Trump aparece na frente de algumas pesquisas, empatados nos, o candidato ao Senado lá está na frente, está pontuando melhor. Está se pontuando melhor no Michigan, senadora. No Texas e na Flórida tem alguns democratas que eu acho que é wishful thinking, mas enfim, acham que pode ter uma eleição equilibrada para o Senado nesses dois estados. Mas o fato é que vai ser muito difícil acontecer, na minha opinião, de o resultado do Senado ser diferente do resultado presidencial por estado. Então é muito importante ficar atento a essas eleições do Senado aí, porque o que a gente está vendo agora é que o eleitor está votando para um lado, que ele vota no mesmo dia, né? Ele preenche a cédula na mesma hora, está muito difícil ele se dividir entre um senador republicano ou um presidente democrata e vice-versa. É interessante a gente pensar isso, porque é mais uma forma de acompanhar diante dessa incerteza, né, que nós temos do resultado presidencial, para a gente entender o que pode acontecer nos estados que são o battleground, né, os swing states, os estados pêndulo. Eu acho interessante para quem aqui nos acompanha, a gente imagina que o nosso espectador, ele é o espectador que quer olhar mais no detalhe, então ver essas preferências do Senado por estado pode ser uma pista que a gente vai ter nesses 7 estados-chave, né, Maurício? Totalmente. Por exemplo, por que por exemplo, o Ted Cruz, que é um candidato rejeitado no Texas, ele está à frente do oposicionista dele, democrata, que é um candidato, inclusive, bem concebido. Assim, ele era um veterano de guerra, jogador da NFL, enfim. E a diferença deles é menor do que a diferença, obviamente, entre o Trump e a vice-presidente. Só que na hora lá, certamente o Ted Cruz vai ser beneficiado do eleitor do Trump comparecendo, né? O eleitor do Trump vai comparecer, vai olhar pô, aqui eu tenho um democrata ou um republicano, vai no republicano, assim, gente, isso aí e vice-versa, né? Eu não vejo isso acontecer no Michigan, na Pensilvânia, que é o contrário, dificilmente vai ter essa intersecção, por isso que eu acredito que o cenário para o Senado republicano é bastante aberto. Agora, o interessante da Câmara é que tem algumas eleições que os democratas perderam algumas vagas no estado de Nova York na eleição de 2022 e eles devem recuperar essas vagas. E aí teve alguns redesenhos do censo que aumentaram umas vagas para eles, por exemplo, na Carolina do Norte. Então os democratas têm que fazer mais defesas na Câmara do que tem que fazer no Senado, óbvio, isso aí já por si só já ajuda. Tem 14 corridas, eu estou olhando 23 corridas na Câmara, que são corridas que eu acho que vão decidir. Dessas 23, 14 são locais que o Biden ganhou, então eu concordo que os democratas têm uma boa chance. Por outro lado, é importante dizer que se o Trump vencer essa eleição, provavelmente vai ter uma correlação entre esses distritos e a vitória do Trump. Então é muito mais provável, em o Trump saindo vencedor, que ele tenha ao Senado e a Câmara a favor dele, do que a Harris, porque se a Harris ela dificilmente vai ter o Senado, talvez ela tenha a Câmara, mas o Trump, se ganhar, provavelmente vai ser all the way. Assim. Interessante ver que uma coisa vai puxar a outra naturalmente, né? Acho que nem sempre tem essa clareza tão cristalina de como funciona. Essa é uma externalidade da polarização, né, Rafael? Assim, quanto mais polarizado, mais difícil as disputas que estão embaixo não dialogarem com a de cima. A gente viveu isso no Brasil em 2022. A gente chegou na reta final com muita gente sem saber quem ia votar para governador e para senador, e teve uma correlação absurda entre o voto do Lula, presidente, governador, senador nos estados do Nordeste, o voto do Bolsonaro no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, de governador, senador, e a gente vê isso nos Estados Unidos. A polarização faz com que o cara fique desconfortável de votar num lado, e principalmente num sistema bipartidário que nem o sistema americano, o cara fica desconfortável de votar num presidente de um lado e no senador, deputado de outro. Isso é uma coisa que está cada vez mais correlacionado isso, né? E acho que vale também lembrar que tem voto distrital nos Estados Unidos, né? Então, cada deputado disputa apenas em um distrito, né? E são disputas muito pessoais ali. Acho que eles fazem campanha mais focada e isso também traz um resultado diferente, né?
São eleições majoritárias, né? Essa distrital é uma eleição majoritária numa determinada região, né? Agora, eu queria fazer um ponto sobre importante, porque que eu acho que a diferença entre eu acredito na minha modelagem, na minha projeção, que dificilmente os democratas não vão ganhar o voto popular na eleição presidencial, tá? Mas claro que isso não tem nenhuma interferência no resultado. Claro que desde 92 os republicanos só ganharam o voto popular em 2004, com a reeleição do Bush. Mas como isso não afeta... E, por outro lado, eu acho que vai diminuir a diferença. E eu estava olhando o porquê disso, né? A gente tem mais eleitores registrados republicanos no Texas, que tem um volume de votos enorme, então isso diminui a diferença, ou seja, a gente tem menos eleitores democratas na Califórnia e mais eleitores republicanos no Texas. Essa diferença tem aparecido nas pesquisas. A mesma coisa para a Flórida. Flórida está mobilizando muito mais eleitor republicano. E é interessante, Nova York, como eu te falei, no estado de Nova York, que é um estado populoso, os republicanos fizeram alguns avanços em alguns distritos lá, e essas eleições agora estão muito disputadas, porque é o republicano incumbente contra um desafiante democrata num estado democrata que é o Nova York. Então, Nova York deve ter uma presença enorme, justamente porque essas disputas são super acirradas. Então, esses 3 estados vão jogar para cima o total de votos gerais aí dos republicanos, né? Sim, eu queria voltar num ponto que o Maurício comentou também, de que o Trump tem grande chance de ter o controle da Câmara e do Senado. Acho que seria legal a gente tentar dimensionar como isso aumentaria o poder dele, né, o que ele conseguiria aprovar, porque tem um lado também que provavelmente vai ser uma maioria estreita no Senado, né, não é uma maioria de 2/3 que seria necessário para poder aprovar quase tudo, né. O famigerado filibuster, né? Exato, desviado do filibuster, que é esse procedimento aí que barra medidas maiores, né. Isso ninguém vai ter mais na história desse papel. Mas assim, o Trump acho que ele consegue aprovar a redução de imposto, como ele conseguiu aprovar em 2017. A questão de tarifas, tem coisas que ele não precisa passar pelo Congresso para aumentar a tarifa. As políticas de imigração, de deportação também ele não precisa do Congresso. O Trump agora, é importante dizer isso, né? O Trump agora tem feito campanha para quem está fora no país. Ele prometeu semana passada que vai zerar os impostos dos americanos que moram fora dos Estados Unidos, que é uma coisa histórica. Também acho que passa com essa configuração do Congresso. Acho que as medidas econômicas elas passam. Acho que o que vai ser difícil, por exemplo, é se ele quiser mexer no Affordable Act Care, que é o Obamacare. Acho que aí vai começar a complicar quando ele quiser sair aí desses sistemas econômicos. Eu acho que não vai ter quórum enfim. Mas acho que essa agenda econômica dele, a questão do Federal Reserve não tem a menor possibilidade de ele acabar com a independência como ele disse que quer fazer. Mas, por outro lado, ele vai conseguir indicar o presidente e os diretores, os presidentes lá dos Feds regionais lá, e também com essa maioria no Senado ele consegue indicar os juízes, né? Tanto os juízes federais como, eventualmente, se precisar, um juiz da Suprema Corte. E eu queria, de novo, pegar carona no que o Maurício falou, porque você acompanhando a gente aqui no nosso podcast, nas nossas coberturas no site da Exame, a gente falou sobre essa questão. A gente talvez tenha sido o primeiro veículo brasileiro a falar sobre a importância desse voto dos expatriados, como os americanos chamam, né? A gente trouxe isso em agosto. E ontem era a home, né, da homepage da Reuters, né, uma muito importante agência de notícias americana, era justamente sobre o 1,6 milhão de votos dos estados pêndulos, que são de pessoas de americanos que estão fora do país. E esse dado você viu aqui no dia 22 de agosto, no site da Exame, só para entender, porque como a gente está se debruçando nessas minúcias que parecem pequenas, mas que numa eleição tão apertada, elas podem fazer diferença, né, Rafael? Não, totalmente. Bom, caminhando aqui para o final aqui do programa, né, queria abrir espaço para considerações finais aí do Luciano e do Maurício. Eu queria entender, só com o Maurício, antes da gente encerrar, a gente falou um pouco do demographics ali, da demografia que a Kamala Harris vai buscar, né? Do homem negro, que o Obama serve muito como cabo eleitoral, etc. E no Trump, Maurício, qual que é essa demografia que ele busca agora? Tem um alvo mais claro ou não? Pelo que a campanha dele me passou, e eu concordo com a leitura deles lá, eles vão atrás dos eleitores que estão no subúrbio, né? Eles sabem que eles têm uma vantagem nas cidades pequenas e médias, que as zonas rurais, eles sabem que eles não vão conseguir reverter a vantagem nas cidades grandes, então todo o esforço agora é para os subúrbios. E eles estão tentando duas frentes, assim, o primeiro é com eleitores latinos, que eles acham que eles ainda podem avançar no eleitorado latino, inclusive o Trump essa semana fez um evento com os latinos, enfim, e também eles estão tentando diminuir o estrago entre as mulheres, né, que esse é o foco da campanha e é o foco que tem que ser sido.
Agora, é importante dizer, né, gente, assim, é impressionante a campanha do Trump, a estabilidade da campanha do Trump. Eles estão com o bloco eleitoral do Trump continua lá firme. Por outro lado, ele não conseguiu avançar. Ele não conseguiu avançar nas primárias, ele não conseguiu avançar quando o Biden estava na campanha. A vantagem que ele tinha pelo Biden era muito mais porque as pessoas não queriam votar no Biden do que porque ele tinha conquistado eleitores, e ele continua estável aí. Então, por isso que a campanha dele tá se dedicando aos subúrbios, que foi onde ele perdeu a eleição em 20, né? Para fechar, então, Rafael, vou fazer só aqui o último merchan da Exame e do Instituto Ideia, que vai fazer com a gente vai fazer em conjunto uma série de pesquisas desses estados pêndulos. A gente vai ter uma programação toda especial na próxima semana, né, para poder divulgar esse material que a gente está fazendo com exclusividade. A gente vai poder pegar um termômetro muito interessante de como estão esses estados ali, que vão ser os estados decisivos. E também temos uma programação muito interessante também que a gente vai compartilhar com todos aqueles que nos assistem para a semana, de fato, da eleição, porque como a gente vem alertando aqui e a gente gosta de trazer essa previsibilidade para quem nos escuta, vai ser uma eleição que vai começar na terça-feira, vai ter uma parte dos resultados na terça, na quarta, na quinta, na sexta e pode até, quem sabe, vir a ter o resultado final no sábado, né? Então, é uma eleição totalmente diferente da nossa e que a gente convida vocês para acompanharem com a gente. A gente está desde janeiro, estivemos nas convenções, acho que em português tem pouca gente com tamanha expertise e com um comentarista como o Maurício Moro aqui para comentar esses resultados. Então fica aí o convite mais uma vez. Pois é, estamos acompanhando aqui com programas semanais em outubro, faremos programas diários, né, durante a semana de apuração, e a gente vai ficar bem em cima aqui dos dados. E Maurício, fizemos uma última pergunta antes de a gente encerrar, né, faltam menos de 2 semanas para a votação. Que números que você vai olhar mais nesses últimos quase aí 14 dias de campanha? Eu acho que agora o foco principal é entender como vai ser a presença aí nos estados, né, essa presença antecipada, e vou olhar quais os condados que estão mais aparecendo para votar, justamente por aquilo que eu falei para vocês, esse histórico me dá muita informação. Então, assim, comparecimento, né? Eu não acredito que vai ter roubo de voto de nenhum lado agora. A questão agora é a mobilização. Assim, seguiremos de olho aqui também. Obrigado muito, Maurício, pela participação. Obrigado ao Luciano também. Obrigado a você, espectador, que segue a gente aqui desde janeiro, né, como o Luciano comentou. Nós ficamos por aqui nesse programa e você pode seguir acompanhando todos os movimentos da eleição americana no site da Exame, exame.com, e também no nosso canal de notícias de eleições americanas no WhatsApp, que tem o link aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.